Estamos aqui, semana agitadíssima, semana em que o povo brasileiro esteve na rua mais uma vez, denunciando, dizendo o que é que está errado, dizendo o que é que precisa. Muito interessante, ontem eu vi numa das postagens que me fizeram, os estudantes sentados no chão e dizendo: queremos aula, queremos estudar. Isso é muito sério e isso está acontecendo no nosso país. Estudantes pedindo para continuar estudando, implorando para que não lhes tirem a oportunidade de estudar. Por isso, todo o povo na rua esta semana, o Brasil inteirinho foi às ruas, notadamente os jovens foram às ruas, os índios foram às ruas, os trabalhadores rurais levando essa caminhada maravilhosa que todos os anos acontece, que é das Margaridas, relembrando toda a luta que Margarida Maria Alves fez com relação ao trabalho no campo, com relação à orientação do homem do campo, e por isto foi assassinada. Então, todas essas discussões e todos esses segmentos, professores estiveram na rua, segmentos todos da sociedade, dizendo: basta, queremos políticas públicas para o povo. Chega! Não queremos esta legislação que está sendo discutida sobre as aposentadorias. Não queremos perder os nossos direitos. Não queremos que as pessoas que vêm depois de nós percam os seus direitos, porque os idosos estão perdendo e os jovens estão com a promessa de perderem se esta lei for aprovada. Então, povo da Paraíba, povo do Brasil, povo do mundo, o mundo inteiro está nos olhando. O mundo inteiro está dizendo: não é possível que se tenha um presidente desta forma. O povo do mundo inteiro está dizendo que o nosso judiciário precisa se ater à Constituição. Estamos com um abaixo-assinado circulando por toda a cidade, solicitando a assinatura das pessoas com o número do CPF. Isso é muito importante. Não é uma assinatura qualquer, é a assinatura do povo identificado, falando para o Supremo Tribunal: temos que rever a sentença de Lula. Temos que rever o julgamento do companheiro Lula. Ele foi irregular, já estava sendo contestado. Nós temos um habeas corpus que está no Supremo há um ano e não foi pautado para ser discutido. Agora, com essas novas indicações do Intercept, essas novas denúncias que o Intercept trouxe, isso fortalece mais ainda o que os defensores do ex-presidente Lula dizem. Este julgamento foi forjado, este julgamento é falso, ele foi cheio de trapaças e, como tal, ele é irregular, ele é nulo. Se alguma culpa houver contra Lula, tem que ser outro processo dentro do que a Constituição estabelece. E nós sabemos que a luta do nosso ex-presidente foi pelo povo mais pobre. Foi o único presidente que fez políticas públicas que deram direito às pessoas terem suas casas, pagando preços irrisórios, dando R$25, R$50 pela prestação da casa. Nós sabemos que foi no período do companheiro Lula e da companheira Dilma que os IFs foram espalhados por todos os municípios. No país inteiro, os municípios que nunca sonharam em ter um IF estão com o seu IF, que agora está ameaçado. Nós sabemos que as pessoas que não têm dinheiro para estudar em universidades particulares
privadas, essas pessoas estão estudando pelo ProUni, o Programa para a Universalização do Ensino Universitário. Nós sabemos que tem o FIES, que é um programa para que as pessoas paguem quando estudam em universidade particular, mas depois de 2 anos de concluído o curso, depois que essa pessoa já é um profissional, já conseguiu o seu emprego, tudo isto está fadado a desaparecer. Ontem, os estudantes e professores que estavam na rua neste dia 13, dia emblemático para todos nós, porque o número 13 foi o número que nos fez feliz, porque é o número de Lula. Então, neste dia, o pessoal dizia, tirem a mão do IF. IF, todos sabem, são as escolas técnicas que antes se chamavam escolas técnicas, hoje se chamam institutos federais. 43 milhões já foram retirados das universidades públicas e dos IFs. E esta semana que passou, companheiros e companheiras, mais 1 bilhão está sendo solicitado que seja liberado para o governo, porque não pode retirar sem que o Congresso autorize, e óbvio que o Congresso vai autorizar, 1 bilhão de reais para o pagamento das emendas dos parlamentares que estavam contingenciadas. E quem são os parlamentares que vão receber o dinheiro das suas emendas? Óbvio que são os parlamentares que votaram em primeiro e em segundo turno na lei da Previdência, na reforma da Previdência. Então, tudo isso tem que estar na nossa mente o tempo todo. A gente não pode esquecer um só momento destes fatos. Isto para a área urbana. Aí nós vamos para a área rural. O que é que nós temos na área rural? Agrotóxicos sendo liberados com uma toxidez muito forte e uma nova avaliação desses agrotóxicos. Os 3 órgãos que avaliavam, agora é um só, é o Ministério da Agricultura, é só o Ministério que libera. Imaginem que as avaliações agora tem a tarja vermelha, a amarela, a verde e a cinza. Sabem qual é o único que será proibido? O da tarja vermelha. E só estará classificado como tarja vermelha aquele agrotóxico que mata imediatamente as pessoas. Ora, os bioquímicos, os biólogos, os agrônomos sabem que a ação dos agrotóxicos é uma ação permanente. Eles ou são teratogênicos, ou seja, mulheres grávidas que aplicam agrotóxico, as nossas companheiras do campo, que elas passam 9 meses sem ir no campo, Elas passam 9 meses sem trabalhar? Claro que não! Todo mundo sabe disso. Pois as mulheres grávidas podem ter filhos mortos ou com defeitos, inclusive com cegueira, graças à aplicação de agrotóxicos. Os homens tem havido uma intensividade no hospital universitário, eles tratam de doenças do trabalho, de câncer. Sabemos também que os outros insetos que são benéficos à agricultura, e as abelhas estão neste nível de uso que nós fazemos desses animais, nós não fazemos uso deles, eles vêm para as flores para tirar o néctar. Todo mundo sabe disso desde a primeira série, que se estuda essa interação de insetos, de morcegos, de beija-flores com a planta. E o papel que eles desempenham na fecundação das flores femininas. Porque não sei se todos sabem que as plantas têm flores masculinas, que têm os espermatozoides que se chamam pólen, e tem as flores femininas, que tem ovário, e dentro do ovário tem os óvulos. Então, estas flores não são uma só, são flores separadas. Para o grão de pólen vir para dentro do ovário da planta, da outra flor, é preciso que alguém traga.
Às vezes o vento traz, também existe a polinização pelo vento, mas a maioria desta polinização se faz pelas abelhas. Elas, quando chegam na flor masculina, que ela não sabe se é masculina ou feminina, quando chega na flor para buscar o néctar, suas patinhas ficam cheias de grãos de pólen. Olha, quem tem apiária sabe disso, as patinhas das abelhas vêm amarelinhas de grãos de pólen. Aí elas vão para uma flor feminina. Aí na flor feminina, ela, quando está ali, o grão de pólen cai. E aí está um novo fruto. Dentro do novo fruto, a nova semente. E dentro da nova semente, a nova planta. Então, companheiros e companheiras, é muito grave essa ação dos agrotóxicos. Na grama, quem é que eles vão contaminar? Os animais que comem grama. As ovelhas, os carneiros e as vacas e bois. No solo, ele é levado pela chuva para dentro dos rios. Aí vão contaminar os rios, contaminar os peixes, contaminar a água. Gravíssimo. Além disso, o desmatamento. E vocês viram que o presidente demitiu um funcionário de alto escalão porque disse que este funcionário, que é do INPE, é um pesquisador do INPE, porque disse que as pesquisas não eram aquelas, estavam erradas. O INPE interpreta dados que são retirados pelo satélite, os satélites que circulam em torno da nossa Terra. Ora, que é isto? Como é que ele pode negar a ação da tecnologia e dos pesquisadores? Demitiu o presidente do INPE. Quer dizer, quem encaminhar dados para a imprensa e para o governo, que não seja os que o presidente quer, é demitido. Isso é uma coisa absurda. Isso é um desrespeito absoluto a um povo, porque este homem estudou para interpretar esses dados, para que nós pudéssemos nos defender das agressões que podem vir pelo ar, pela água, por todos os elementos da natureza, que a natureza não agride. Agora, nós, espécie humana, a estamos agredindo muito. Este é o caso dos agrotóxicos. O caso do aquecimento global. Não existe aquecimento, isto é balela, isto é mentira de cientistas e de ambientalistas xiitas. Estão matando ambientalistas por aí pelo norte. E estão matando porque este grupo ao qual a Associação Paraibana dos Amigos da Natureza pertence e luta há 40 anos, este grupo é ligado somente à preservação do meio ambiente e à tentativa de que nas próximas gerações o ambiente seja saudável. As agressões estão muito fortes e os ambientalistas têm lutado muito contra essas agressões. Hoje tem notícia no Jornal Nacional sobre a luta dos ambientalistas sobre a questão dos agrotóxicos. Então são muitas as lutas, companheiros, muitas, enormes. Aí vem as pessoas que precisam de emprego, estão aí alucinadas, estudando, quando vão fazer um concurso, tem 40 mil pessoas para 100 vagas, para 20 vagas. Então, continuam mais de 13 mil pessoas desempregadas, fora 14 mil desalentados. E o que é que está sendo feito sobre isso? Muito ao contrário. Por quê? Quando se toma essas atitudes com relação ao meio ambiente, quando não se visualiza que meio ambiente e economia, preservação ambiental e economia estão intimamente ligados, se é burro. Isso é burrice, mas não é só burrice, é maldade, é o capitalismo selvagem, e o presidente da República do Brasil é gerenciado pelo capitalismo selvagem dos Estados Unidos, por isto mesmo vendendo nossas riquezas, por isso mesmo expulsando e matando índios, porque querem as terras dos índios, que são os grandes preservadores das nossas terras. O índio,
usa a natureza somente no que ele necessita. Outro dia li a respeito da Serra da Raposa, a quantidade de minérios que tem ali, de pedras preciosas, de animais, de plantas nativas preservados porque existem índios. E agora querem tirar os índios. E os índios ontem, os tabajaras, parabéns pela presença dos tabajaras, uma presença forte, vieram do Conde. Eles e os trabalhadores rurais que vieram do MST, vieram do Conde, a pé, naquele sol quente que era um sol para cada um. Vieram para dizer que não aceitam a morte dos seus amigos, dos seus irmãos, dos seus parentes do norte, lá na Amazônia, e que estão lutando por terra. Os trabalhadores rurais, depois de toda essa caminhada, minha gente, muito fortemente, com muita ênfase, disseram: queremos reforma agrária. É isto. A nossa luta é esta. A luta do povo brasileiro é esta. E o povo brasileiro na rua fará as coisas mudarem. A gente não pode esperar pelos outros. A gente não pode pensar que as pessoas, os outros é que vão resolver. Não, eu não vou não, tô cansado. Eu vou pra rua, depois tem policiais na rua, vão espancar, depois... Não tem nada disso. A gente tem que ir. Vocês sabem, foram 4 ônibus daqui da Paraíba para a Marcha das Margaridas que está acontecendo agora. Viajaram 3 dias no ônibus. Isso é altamente cansativo, isso é terrível. Quem viaja de ônibus sabe. Mas foram. Foram porque todos os estados mandaram seus representantes. As ONGs desses estados, as organizações não governamentais, tem nada a ver com o governo. As organizações não governamentais. Fizemos vaquinha, cada um comprou frutas e pão e queijo para o pessoal ir comendo no caminhão. É assim o sacrifício da luta, companheiros e companheiras. Lá havia, sabem o quê? A Polícia Nacional, a Guarda Nacional os esperando. Não tiveram medo. Estão lá. Houve já a Marcha das Índias Guerreiras, que foi no dia 13, que foram lá para a SESAI, que é a Secretaria de Saúde, invadiram este equipamento, entraram porque a lei é do povo. A polícia tentou impedi-los, não conseguiu. Tentou impedi-las, a maioria eram mulheres. Não conseguiram. Foram para lá, ocuparam e esperaram até que uma equipe fosse recebida pelo ministro e fosse dito todas as dificuldades que estão com a saúde, notadamente agora, depois que os médicos cubanos se foram e que foram os únicos médicos que já chegaram numa área de indígena e chegaram em todas as áreas indígenas que nós temos aqui. São essas as coisas, são essas as lutas são coletivas, as lutas são por mais saúde, as lutas são pela educação pública, gratuita e de qualidade. A luta é pelo equilíbrio ambiental, que nós temos toda a competência e capacidade para usar a natureza de forma saudável, de forma equilibrada, de forma sustentável. Vocês sabem aquela menina do Canadá que está fazendo um trabalho intenso pela preservação, pelo desenvolvimento sustentável. É isso que a menininha pede. Pois essa menina está fazendo uma viagem, começa esta semana. Ela vai passar por alguns países até chegar na ONU e ela vai para a ONU dizer aos governantes: nós queremos continuar vivendo, nós queremos estar neste mundo, mas de uma forma saudável, de uma forma equilibrada, de uma forma harmônica. Então, é uma pessoinha linda, que tinha muitas alergias, etc. E, de repente, essa menina recebeu a instrução divina, aquilo deve ser o Espírito Santo agindo naquela criança, e esta criança está mexendo com o mundo. Onde ela chega, ela fala, e onde ela chega, traz todo mundo para junto de si, para juntos trabalharem por um mundo melhor. Então, é preciso que a gente saiba que isto
é possível, que isto está acontecendo, que nós, todos e todas, juntos, transformaremos o mundo. Mas só transformaremos juntos e juntas, acreditando que está nas nossas mãos essa transformação. Vamos fazê-lo. Tenham coragem, tenham vontade, tenham esperança. Não pode morrer nunca e a gente pode transformar. Tenho uma notícia muito especial para vocês. Lembram que eu já disse aqui que existe um alimento chamado alimento transgênico. É a semente transgênica que é modificada em laboratório. Há uma modificação genética nessas sementes. Isso é muito grave. Porque as pessoas às vezes dizem, mas a natureza faz essas interações. A natureza faz interações. Interações que são naturais. Essa interação é totalmente artificial. É feita em laboratório. Corta-se genes do milho, no caso que eu vou falar para vocês é milho, e vocês sabem que se coloca genes até de animal em planta, então corta esses genes são levados a laboratório, em laboratório eles são testados com antibióticos, se a semente vingar, é sinal que a transgenia, esse processo de união de genes diferentes, funcionou. E sabe para que é isso? Para que as sementes sejam resistentes a agrotóxicos, a pragas, desculpem, as pragas. Então, o que é que a gente tem? Uma semente que recebeu antibiótico e se transformou em semente resistente. Essa semente vai para o solo. No solo, já há questionamentos muito graves sobre isso, essas sementes podem passar esta sua resistência a outras bactérias que são boas. Por exemplo, as bactérias que transformam nitrito em nitrato, então são as bactérias chamadas nitrificantes, são bactérias necessárias. Por isso que se planta feijão com milho. Vocês não sabem disso, que se planta feijão com milho? Pois, é porque as nitrificantes estão lá na raiz do feijão e passa essa característica de absorção do nitrito para o milho. Bem, esse é um processo natural. Essas bactérias podem desaparecer, porque elas podem ser menos resistentes do que a bactéria que entrou aí, que é estranha a esse solo. Então, minha gente, é muito grave o que acontece. Há também notícias de que pode haver, se há um consumo muito alto de alimentos transgênicos, pode haver modificações nos genes humanos. Por exemplo, o leite transgênico, o leite de soja. Toda a soja do Brasil é transgênica. Então, o leite de soja é uma coisa gravíssima. As mães têm que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque aquele leite vai alimentar crianças. Vai alimentar muitas vezes as suas crianças. Suas crianças estão em fase de desenvolvimento celular. Ou seja, minhas companheiras, não usem leite de soja. Se seus filhos têm intolerância à lactose, busquem outra forma de alimentá-los, mas não com leite de soja. Daí veio outros alimentos, estão aí, o óleo de soja, tem óleo de outras coisas, tem óleo de girassol. É mais caro um pouquinho? É, mas por sua saúde todo sacrifício é pouco. Use menos óleo, né? Use outras coisas que podem ser usadas, usem alimentos, não usem frituras, porque inclusive a fritura não é boa para o nosso organismo. E por último, minha gente, aquele que é o prato maravilhoso e ideal e amado pelo nordestino. Qual é? O cuscuz. Quem não gosta de cuscuz? Tem um restaurante aqui, inclusive na nossa Paraíba, ele começou em Campina Grande, já tem aqui enorme, maravilhoso, que
todos os pratos são servidos com um pedaço de cuscuz. E as pessoas adoram. A farofa de cuscuz, quem não gosta da farofa, né? Bem, só que, se vocês olharem em todos os flocos e pós que existem para fazer cuscuz, eles vão ter um triângulo amarelo e um T dentro desse triângulo. Um triângulo mínimo, pequeníssimo, porque antes estava escrito alimento transgênico. Mas a empresa, a Monsanto, que é a empresa que detém todo o poder sobre o agrotóxico, que é o glifosato, e sobre a semente transgênica, porque toda semente tem que ser comprada a Monsanto, então a Monsanto faz parte da CTN Bio, que é a Comissão Técnica de Biossegurança. E lá eles conseguiram aprovar que botariam apenas o T no rótulo. Você lê rótulo? Você olha para o rótulo ou olha só para a marca? A maioria não lê rótulo, é preciso lê-los. E a maioria, e todo mundo tem que olhar lá no finzinho do pacote, este triângulozinho amarelo e o T. Aquilo significa que aqueles flocos, aqueles milhos para fazer pipoca, aqueles milhos para fazer munguzá, são transgênicos. Tendo o Tzinho é transgênico. Mas eu tenho uma novidade maravilhosa para vocês. Estive num supermercado da cidade, eu acho que eu vou ter que dizer porque eu não sei se tem nos outros. Cuidando bem mais dos bancários. E encontrei, minha gente. Espero que vocês estejam vendo. Flocos de milho para cuscuz. E aqui embaixo tem um círculo vermelho, tem o triângulo amarelo, tem o Tzinho e tem aquele sinal de proibido que a gente conhece do trânsito. Pois então, e aqui está escrito produto não transgênico. Aqui está. Não vamos abdicar do nosso cuscuz com leite, cuscuz com ovo, cuscuz com galinha guisada. Eita, coisa boa! Cuscuz com charque, cuscuz com carne de sol. Cuscuz de todo. E com manteiga. E com um cafezinho bem gostoso. Maravilhoso. Temos novamente o nosso cuscuz nas mãos. É um pouco mais caro, o outro é R$1 e pouco, esse é R$5, eu comprei por R$5. Na feirinha de sexta-feira da universidade também tem um pó, não é um floco, é o pó, que também se pode fazer o maravilhoso cuscuz. E com isso, minha gente, nós vamos nos livrando, porque eles só entendem que a coisa está ruim quando começa a mexer no bolso. Ora, se todo mundo deixar de comprar o cuscuz transgênico, aquele floco, aquele pó que tem um Tzinho, prestem muita atenção. O Tzinho está aqui, normalmente, nesta pontinha daqui, bem pequenininho, dentro de um triângulo. Se tivesse T, não compre. Você está levando a doença para dentro de suas casas. Inclusive, na imprensa se fala isso, eu não estou afirmando, eu não vi a pesquisa sobre isso, que ele pode ser até trazer infertilidade, trazer mau funcionamento para os homens. Então, vamos estar atentos, vamos cuidar da nossa vida, vamos cuidar da nossa felicidade. No próximo programa eu vou falar sobre esse jornal, A Verdade. É um jornal que a gente precisa ler, a gente precisa estar vendo as notícias daqui, porque este não tem ligação com o governo, não tem ligação com o poder econômico, este tem ligação com o povo. Jornal A Verdade. Vamos ver no próximo programa, espero que vocês aí estejam. E o meu objetivo é nós discutirmos a nossa vida e juntos fazermos com que ela melhore. Até logo! Aqui, programa A Paraíba é Notícia, através do portal aparaíbaenoticia.com ou no canal do YouTube A Paraíba é Notícia. Oferecimento JM Diesel, Francisco Marques da Fonseca, 113, bairro Brasília, Bahia. Tambaí Gás,
Parcele o seu gás de cozinha em até 3 vezes nos cartões Visa, Hiper e Master. Caixa beneficente dos oficiais e praças da Polícia e Bombeiro Militar da Paraíba. Transparência e respeito. Tratopartes, tudo para tratores em Bagé, na Engenheiro de Carvalho. Casa das Antenas, a sua loja eletrônica da cidade, General Osório, centro de João Pessoa. Arena Tambaí, 2 campos societies e um salão de eventos disponibilizados à população de Bagé e da Grande João Pessoa. Retífica Mundial, retífica de motores. Marinaldo Salgados, encomenda para todos os tipos de salgados, só com Marinaldo Salgados. Casa dos Integrais e Ervas Medicinais, o maior sortimento de ervas e alimentos e produtos naturais. Casa dos Integrais. Banda Bereguedê, a banda paraibana que já tocou no Carnaval da Bahia. Centro Automotivo DRK, peças e serviços em geral. Tambaú Sucata, Distrito Mecânico de João Pessoa, peças automotivas de seguradoras só com a Tambaú Sucata. Vetor Embalagem, a marca da sua embalagem. Vetor Embalagem. ALD Transportes, transporte com segurança só com a ALD Transportes. Raco Mangabeira, a sua melhor opção.